Olá, prazer, Karina. Tô aqui para te ensinar um tutorial de ultrassom transvaginal para você fazer o seu exame como um especialista. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, o trabalho do Augusto e a nossa escola de ultrassom, siga a escola de ultrassom no Instagram, siga o meu perfil Karina Giassi Radiologia e siga a escola de ultrassom nesse canal. Inscreve no canal, que vai ser sempre com aulas didáticas, sempre com bastante referência e sempre de um jeito super prático, para você aprender ultrassom de verdade. Vamos começar a aula? E aí? Mas tá cheio de teoria, Karina? Você vai enfiar teoria na nossa cabeça? Isso é um tutorial. Então, eu vou fazer um tutorial para você, da primeira foto até a última foto do meu exame, para você sempre repetir do mesmo jeito. Para ser medular, para você ganhar tempo. Quando você torna um negócio medular, quando você tira do pensamento, torna ele para o subconsciente, você ganha tempo e foca naquilo que importa. Seu cérebro vai entender melhor padrões. Você vai conseguir identificar quando sai de um padrão. E normalmente, quando sai muito de um padrão, a chance de ser doença aumenta. Então, o que você precisa saber? Qual o conhecimento mínimo que você tem que ter antes de sair fazendo o exame de ultrassom transvaginal por aí? Você precisa saber a anatomia ultrassonográfica, então tem que ter estudado anatomia. Tem que saber a física básica para saber como é que o ultrassom funciona. Isso a gente tem na escola de ultrassom. Você precisa saber como mexer no seu aparelho, saber como introduzir o aparelho na paciente, saber colher história clínica. Eu espero de coração que você tenha aprendido a colher história clínica na faculdade e que tenha treinado bastante, que não tenha fugido das aulas de raciocínio clínico só para você não ser questionado, de repente. Olha a história nos princípios mais fundamentais da medicina e da radiologia. Não tem inteligência artificial que vá fazer isso melhor que a gente. Olha, a história envolve a observação do paciente e eu enfatizo isso o tempo todo. Você precisa olhar para o paciente, sentir. Só de olhar o paciente você tem um monte de informação. E nisso, saber as doenças mais comuns da ginecologia. Como que é a minha sequência de avaliação? Como que eu vejo e faço todo o meu ultrassom transvaginal? Começo com colo uterino. Depois do colo uterino, eu faço as medidas do útero longitudinal e transversal. Depois, eu amplio um pouquinho e avalio o endométrio. Depois, eu olho para o ovário direito e depois para o ovário esquerdo. E eu faço sempre essa sequência, sempre essa sequência, sempre essa sequência. Eu nunca mudo essa sequência. Ah, Karina, se eu não achei o ovário direito, você vai ficar até achar. Vamos olhar o colo uterino. O colo uterino eu vou dividir a tela em duas. E eu vou fazer uma foto sagital, alinhando o canal endocervical e olhando bem a região retrocervical. Depois eu vou girar 90 graus e eu vou fazer uma foto axial. Eu vou varrer o colo uterino para olhar bem o canal endocervical e a região retrocervical com a inserção dos ligamentos uterossacros. É isso que eu faço todo o exame. Então, introduzi o transdutor, eu olho o colo uterino, alinho pelo canal endocervical e eu basculo no axial para ver o canal cervical. Se você não sabe como ver colo uterino, eu indico um vídeo, uma aula sobre colo uterino muito legal que tem no YouTube e acredito que tem na escola também. Aqui está o canal cervical alinhadinho. E aqui, como eu faço? Divido a tela, reduzo a profundidade, porque o colo realmente é pequeno. Eu olho para as bordas do colo, que costumam ser regulares. Eu olho para o canal cervical. Então, de novo, a mesma foto, mostrando para onde eu olho, para onde eu coloco meu olho. Canal cervical e bordas do canal. Depois eu vou para o útero longitudinal. O que eu vou fazer? Eu vou medir. Então, eu vou fazer com que o útero caiba em toda a minha tela. Vou medir longitudinal, incluindo o colo. Vou usar o spline
a função spline, que é uma função onde você consegue fazer várias marcações simultâneas e ela traça uma linha curva, porque assim você consegue ter a medida mais fidedigna do tamanho do útero. Se você traça só uma reta, você diminui a medida que deveria ser. Ela vai sair menor do que ela realmente deveria. É porque esta medida aqui mede mais do que uma reta, tá bom? Então, vou fazer caber e vou fazer essa medida spline, essa função spline. Tem que caber todo o útero, tem que medir em spline, tem que fazer essa linhazinha. Por quê? É diferente. Depois, você vai fazer o útero transversal e vai traçar uma linha reta. E aí vai olhar bem, bascular bem, até a serosa e depois até o colo. E aí você vai ter o volume. O que você vai olhar no útero? Tamanho do útero, contornos do útero, posição do útero, se ele é antivertido, médio vertido ou retrovertido. Ou seja, se o colo está virado em relação ao transdutor ou se ele está no sentido contrário do transdutor. Você vai olhar a flexão uterina também, que é a posição do corpo uterino em relação ao colo. Se ele está fletido, ou seja, viradinho para frente, ou se ele está fletido, retrofletido, antifletido ou retrofletido, que é virado para trás em relação ao colo. E como eu falei, vai varrer o miométrio procurando bola, irregularidade, né, adenomiose, enfim. Vai varrer o miométrio longitudinal, vai varrer o miométrio transversal. Então, você vai varrer, olhar as bordas, olhar as espessuras de miométrio e como está a textura do miométrio. Vai varrer de um lado para o outro, de frente para trás, de cima para baixo. E aí aqui você encontra uma estimocele. Ó que bonitinho. De novo, o endométrio. O endométrio, ele é avaliado. É a próxima foto que eu vou fazer. E aí eu vou avaliar e vou medir o endométrio de acordo com os critérios de IETA, que pede para medir as maiores medidas dos folhetos anterior e posterior. E o que você vai olhar? A espessura do endométrio, os contornos do endométrio, ou seja, a junção endomiometrial, o aspecto em relação ao ciclo menstrual, porque o endométrio ele é vivo, gente. Ele é vivo, ele é dinâmico, ele vai modificar ao longo do ciclo menstrual, ele vai modificar se você tem algum hormônio em uso, algum anticoncepcional, algum método contraceptivo hormonal. Então, você vai varrer ele longitudinal e transversal, vai olhar todo o endométrio e vai medir a maior espessura. Se você não conseguir ver o endométrio, o IETA recomenda que você fale que ele não foi mensurável. E não que invente uma medida. Eu acho que isso é bem importante de mencionar. Então, é o que você vai fazer é olhar os folhetos, o contorno, essa junção endomiometrial e o aspecto do endométrio, se ele é laminar, se ele é trilaminar, se ele é um endométrio secretor. E eu espero do fundo do meu coração que vocês saibam isso. Desde a época da faculdade, porque a gente tem aula de endométrio desde o colégio. Não é possível que você seja médico e não saiba de endométrio. Apanha. Depois você vai para o ovário direito. No ovário direito, eu ensino, isso tem, inclusive, se você quiser comenta aqui que eu coloco o vídeo como um extra, mas tem um vídeo muito legal que chama, como que eu vou achar o ovário direito, Karina? O ovário esquerdo, que seja, né? Eu brinco que eu tenho a técnica do arco-íris. A partir do miométrio, você tá com o transdutor, assim, alinhadinho com o sagital do endométrio, você vai fazer um movimento de um arco-íris com o transdutor, porque esse movimento de arco-íris ele simula a direção da tuba. Aí você vai olhar a tuba e ele uma hora vai chegar no pote de ouro, que é o ovário. Se você quiser, você comenta aqui. Quero. Que aí eu coloco o vídeo na plataforma. No ovário direito, você vai fazer o quê? Vai medir. Vai medir o tamanho, vai olhar a mobilidade, vai contar folículo, vai ver se tem lesão. É isso que você vai fazer. Então, como você vai fazer a foto? Você vai pegar ele no eixo longitudinal, vai medir o maior diâmetro. Veja que aqui eu dei uma escapada. Bonito, a pessoa ensina, porém não faz. Tem que ter cuidado para não pegar a tuba está passando aqui embaixo.
E depois você vai girar 90 graus certinho com a sua mão. Gira 90 graus no próprio eixo. Você vai fazer de novo 2 medidas cruzadas também, desse jeito, perpendiculares. Se você fizer X, vai dar o volume errado. Você tem que fazer sempre perpendicular para dar o volume correto. Então, você vai girar 90 graus e vai medir. De novo, 2 medidas perpendiculares. No ovário esquerdo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai isolar ele, fazer o movimento do arco-íris. E aí, o que você vai olhar? Você vai olhar o tamanho. Aqui ele tem 8. Você vai contar folículo. Se tiver mais que 20, você deixa descrito que tem mais que 20. Você vai varrer ele inteirinho para ver se tem lesão. Cuidado para não botar a tuba junto. Se o seu aparelho for bom, você vai conseguir identificar a tuba como uma estrutura com uma ecogenicidade um pouco diferente do ovário. Você vai ver a casquinha do ovário é uma coisa, um chapéuzinho, vamos dizer assim, fora da casquinha. Se você consegue ver a tuba de rotina, esquece o que eu estou falando, mas tem gente que não consegue e está aqui para aprender. Então, eu mostro que a tuba ela consegue ser visualizada. Você não precisa ver em toda a ultrassom transvaginal. Mas se você começar a enxergar, você vai entender que você está vendo. Então, o ovário ele tem uma dimensão que é até 10 centímetros cúbicos. Você vai ter que varrer o ovário nos dois planos. Você vai varrer e vai medir, vai varrer e vai medir. Contar os folículos, correlacionar com o ciclo menstrual e com a idade. Ou seja, se você vê um ovário de 10 centímetros cúbicos numa senhora de 70 anos, tem que ter 2, 1, 3, no máximo, 3 ainda, olha, você vai ficar meio assim. E vai procurar lesões. Às vezes, por exemplo, um ovário de 4, 5 milímetros cúbicos numa paciente de 70, 80 anos pode ser um fibroma. E você está deixando escapar. Lesões, cistos, lesões sólidas, aderência. Você vai testar a mobilidade dos ovários também. Testar a mobilidade é um outro capítulo, mas é o que eu faço. Esse é o tutorial do que eu estou fazendo para fazer uma ultrassom transvaginal. Então, acostume o olho com essas estruturas. Aqui, por exemplo, tem uma tuba. Acostuma o olho com o que está ao redor também do ovário. Começa a acostumar. Isso é um extra desse tutorial. Aqui a gente tem a veia ilíaca interna. Aqui, e olha só, quando eu virei a veia ilíaca interna veio aqui para baixo. Aqui a gente tem o reto sigmoide. Aqui a gente tem um fórnice vaginal. Um paramétrio aqui do lado, bonitinho. E os contornos super regulares do ovário, com vários folículos. Então esse é um tutorial simples, super simples, para você fazer um ultrassom transvaginal. Sempre do mesmo jeito, sem deixar passar 90% das lesões. Tenho certeza que se você seguir isso, você não vai deixar passar lesão daqui para frente. E eu quero que você comente aqui embaixo, comenta para mim. Eu queria super saber se você consegue daqui para frente fazer do jeito que eu te ensinei.